Fala pessoal do Ricalizando, aqui quem tá falando é o Fábio, criador do canal. Você deve estar estranhando porque eu estou um pouco mais elegante. E o motivo é que eu estou querendo tirar a minha certificação CPA 20. E por isso eu estou estudando bastante. E através dos meus estudos, para que eu possa memorizar um pouco mais, vou estar passando os meus conhecimentos que eu estou adquirindo pelos cursos que eu estou fazendo aqui para vocês. E com isso, com todo o conhecimento que eu vou adquirindo nos cursos que eu estou fazendo, eu vou passando para vocês e assim eu memorizo melhor e me sinto mais preparado para fazer a prova e automaticamente a gente está passando conteúdo para frente para que você também que queira tirar a sua certificação CPA 20, eu acredito que vai ser de muito valor agregado para vocês. E é por isso que eu estou um pouco mais elegante, porque hoje vamos falar do Banco Central, qual que é o papel, por que ele foi criado, para que ele serve, quais que são as competências do Banco Central. Por isso, hoje nós vamos falar dessa instituição tão importante no Brasil. Então, roda a vinheta. O que é o Banco Central? O Banco Central ele é nada mais nada menos do que uma autarquia federal. Ele foi criado lá em 1964 e por isso ele tem autonomia própria, ou seja, ele funciona como se ele fosse uma pessoa jurídica, sabe? Que ele denomina o que ele vai fazer, ele acha que tem que fazer isso, ele vai fazer. Se ele acha que não tem que fazer isso, então não é para fazer. E ele também possui patrimônios próprios, ou seja, ele tem terreno e ele existe. Você vai lá e você consegue ver o Banco Central na sua frente, beleza? O que é o Bacen? Fábio, como assim Bacen? Ele pode ter o nome de Bacen, BC, BN, porque o Banco Central do Brasil, nas provas da CPA 20, ele aparece geralmente como Bacen. Tá aparecendo aí na tela para vocês. E eles têm basicamente dois objetivos, né? O objetivo primário e o objetivo secundário. O objetivo secundário ele foi criado para que o objetivo primário seja feito, ou seja, o secundário vai ajudar o primário a ser feito. O objetivo principal e primário do Banco Central é o controle do poder de compra, ou seja, ele vai controlar a inflação. E o objetivo secundário é ele fazer com que a inflação seja controlada, ou seja, ele vai zelar pela eficiência do sistema financeiro, né, para ajudar a inflação a estar controlada. Ele vai fiscalizar todas as flutuações do mercado para que a gente tenha uma inflação controlada e ele vai fomentar o pleno emprego, ou seja, para que todo mundo tenha emprego. Ele às vezes vai conseguir, às vezes não, só que esse é o objetivo primário e os objetivos secundários. Lembre-se que o objetivo do objetivo secundário é fazer com que o objetivo primário seja concretizado, beleza? E vamos falar um pouco da estrutura do Banco Central. Ele é composto por um presidente e 8 diretores, sendo esses um presidente e 8 setores nomeados pelo presidente da República. Eles são nomeados através de concursos feitos pelo presidente da República, só que mudou uma lei que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Aguarde aí que a gente vai falar disso, beleza? Lembra que eu falei que a composição é feita por um presidente e 8 diretores? Esses 8 diretores são diretores de administração, diretores de assuntos internacionais, gestão de risco, diretores de relacionamentos institucionais e cidadania, diretores de organização financeira rural, diretor de política monetária, diretor de política econômica, diretor de regulação e diretor de fiscalização. Fábio, eu preciso saber desse tanto de diretores? Não, esses diretores não caem na prova, tá? Eu coloquei aqui a título de curiosidade, só que ele é composto, você tem que saber basicamente por um presidente e esses 8 diretores que compõem a instituição, a estrutura do Banco Central. Lembra que eu tinha falado que a lei tinha mudado? Então, a lei 179, ela fala que agora o presidente, no seu 3º ano de mandato, que ele nomeia esses um presidente e 8 diretores. Quando eu falo um presidente, é o presidente do Banco Central, beleza? Não é o presidente da República. O presidente da República, ele nomeia um presidente e 8 diretores no seu 3º ano de mandato. E esse cargo permanece durante 4 anos, ou seja, no próximo presidente, só no seu 3º ano que ele vai poder trocar esse um presidente e esses 8 diretores. Isso foi feito para que o Banco Central tenha mais
autonomia para ele poder fazer o que ele simplesmente quiser, sem ficar aquele meio de corrupção e etc. Fábio, o presidente do Banco Central, ele pode ser mandado embora? Existem alguns métodos para ele ser mandado embora, tá? Existem 4 formas para o presidente ser mandado embora. Ele é mandado embora quando ele não tem mais condição de trabalho, simplesmente porque ele atingiu uma idade que ele não consegue mais trabalhar. Ele pode ser mandado embora simplesmente porque ele quer sair, falar, eu não quero mais trabalhar aqui, eu achei que ia ser mais fácil, é muita responsabilidade, não quero. Ele pode sim sair do seu cargo. Ele pode sair quando ele não tem um bom rendimento, quando ele não tem um bom desempenho, tá? Porque ele tem algumas metas para ser cumprida. Por exemplo, ele deixou a inflação e a um patamar tão alto que a gente não consegue controlar, ele pode ser mandado embora e vai vir outro. Ou seja, ele não alcançou as suas metas, então ele pode ser mandado embora quando ele não alcança suas metas. E também ele pode ser mandado embora, e nesse ele vai ser mandado embora, quando ele cometer algum crime. Por exemplo, quando ele roubar o Banco Central, ou etc. Quando for por meio de corrupção e tal, ele é mandado embora quando ele comete algum crime. E Fábio, quais que são as competências do Banco Central, né? Você tem que pensar o seguinte, o Banco Central, ele é basicamente o banco dos bancos. Como assim o banco dos bancos? Eu vou lá no meu banco e peço com crédito. Sim, seu banco, que você pede crédito, pede o crédito pro Banco Central. Entendeu? Que ele é o banco do seu banco. Dessa forma fica mais fácil entender quais que são as competências do Banco Central. Então vamos lá, eu listei algumas aqui que eu acho muito importante, que é essencial e que cai na prova da CPA 20. Lembrando que aqui a gente está estudando para a CPA 20. Então se você deseja tirar a certificação, você precisa saber quais que são as competências do Banco Central. E antes da gente ir para as competências, queria te pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, porque isso é importante. Esse conteúdo que a gente está passando é de muito valor agregado, então eu peço para que você se inscreva no canal, porque todas, literalmente todas, as segundas e quartas-feiras a gente está postando um vídeo novo aqui. Então vai, deixa o seu like aí. Então vamos lá. O que não mudou nas competências? Lembra da lei? Existiam outras leis. Então, o que não mudou nas leis dos bancos centrais? Vamos lá. Lembra que eu te falei que ele é os bancos dos bancos? Então, memoriza isso. Ele vai fiscalizar as outras instituições financeiras. Ou seja, ele vai ver se os bancos, se o Itaú, o Banco do Brasil, o Bradesco, está fazendo tudo certinho, ou seja, ele vai fiscalizar as outras instituições financeiras. Ele vai emitir papel moeda. Essa é a principal política monetária do Banco Central, ou seja, para controlar a inflação. Então ele vai emitir papel moeda, ele vai fazer mais dinheiro. Ele vai manter o dinheiro em condições adequadas. Sabe aquela nota bonitinha, gostosinha que você pega assim? Então, ele vai fazer com que todas as notas sejam daquele jeito, ou seja, ele vai manter o dinheiro bonitinho. Ele vai receber recolhimentos compulsórios. Isso aí é um nome mais bonitinho para imposto dos bancos, tá? Os bancos pagam impostos e esses impostos vão para o Banco Central. Ele vai realizar empréstimo para as instituições financeiras, ou seja, quando uma instituição está à beira da falência, ela chega no Banco Central e falou, preciso de dinheiro. Sabe quando a sua empresa está falindo, você chega no seu banco e pede dinheiro emprestado? Então, quando o seu banco está falindo, ele vai no Banco Central e pede dinheiro para o Banco Central. Ou seja, ele vai realizar empréstimos para as instituições financeiras. Ele vai conduzir as políticas monetárias, que é basicamente saber quando imprimir ou quando não imprimir moeda, ou seja, ele vai controlar a própria economia. Ele vai determinar as taxas de juros, as temidas taxas de juros que são determinadas pelo Copom, que o presidente, eu já falei do Copom, né? Se você não sabe, volta lá no vídeo, o que é taxa Selic, que eu falo do Copom, que a estrutura do Copom é o próprio comitê do presidente do Banco Central. Então, o Banco Central ele vai determinar as taxas de juros. Ele vai efetuar os controles de crédito. Ele que vai determinar para o seu banco se ele pode ou não te liberar o próprio crédito. Por exemplo, crédito do cartão especial, do cheque especial, cartão de crédito e etc. Todas as linhas de crédito, ele que vai fazer a efetuação dessa linha de crédito. Ele vai fiscalizar e disciplinar também as instituições financeiras. Se elas estão fazendo alguma coisa errada, ele vai chegar lá e vai falar, você está fazendo alguma coisa errada, calma aí.
e ele vai fiscalizar e disciplinar as instituições financeiras para que a gente tenha uma economia mais desenvolvida. Ele vai conceder o funcionamento das instituições financeiras, ou seja, não existe nenhum banco que não esteja anotado lá no painelzinho do Banco Central, porque para um banco existir, ele precisa da autorização do próprio Banco Central. Lembra que eu te falei que o Banco Central é o banco dos bancos? Ou seja, para uma instituição financeira existir, ele vai ter que pedir permissão para o Banco Central. Ele vai estabelecer condições para pessoas aderirem a cargos, ou seja, o presidente do Itaú só é o presidente do Itaú porque o Banco Central deixou. Então ele vai conceder a autorização para os cargos das instituições financeiras. Ele é bem rigoroso, viu? E ele vai gerir o sistema de pagamento brasileiro. Fábio, como assim? Todo Pix que você faz passa pelo Banco Central, todo boleto que você paga passa pelo Banco Central, tudo que você faz em relação eletrônica, em depósitos eletrônicos tem que passar pelo Banco Central. Essa é uma das principais exigências do Banco Central, porque ele precisa controlar tudo que está passando na economia brasileira. Então, por isso, ele vai gerir o sistema financeiro brasileiro. E assim a gente terminou as competências. É isso tudo que o Banco Central tem que fazer. Isso é a principal coisa que você tem que fazer. Só que uma coisa que você também precisa saber é uma coisa chamada documentos normativos. Fábio, como assim documentos normativos? É basicamente circulares, cartas circulares e comunicados. Eu vou dar um exemplo disso. Circulares é as regras e as normas que o Banco Central cria. Por exemplo, ele criou uma nova regra e ele passa para as instituições financeiras. As cartas circulares é, por exemplo, que as instituições financeiras, lembra da regra pelos circulares que ele passou? As cartas circulares são o método que as instituições financeiras vai tirar as suas dúvidas. Por isso, ela manda uma carta circular para instituições financeiras perguntando se tem alguma dúvida. E ela fala, tenho dúvida disso e disso. Então, carta circular serve para tirar as suas dúvidas. E a gente tem os chamados comunicados. Comunicados é um método que o Banco Central vai fazer para se comunicar com a gente, a população. Então, ela emite um comunicado para falar, por exemplo, a taxa Selic subiu para 10%. A taxa de juros agora está 5%. Esses comunicados vão ser o método que ela vai se comunicar mesmo com a grande população. Se você chegou até aqui, eu queria te pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, principalmente lembrar que o Banco Central ele tem um papel fundamental na economia brasileira, um papel executivo, sim, ele manda nas outras instituições financeiras. Então, se você chegou aqui, eu queria te pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, porque a gente vai fazer essa rotina, os estudos da CPA 20 aí, para você com certeza tirar a sua certificação. Então, sem mais delongas, meu nome é Fábio Júnior e esse é o Ricardizando. Até o próximo vídeo.